Amém? Gente, eu não sei ser pastor sem conversar com a igreja. Amém? Se quiser interromper o pastor, pode interromper para perguntar, não tem problema não. Nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor diminua o nosso coração, perdoa os nossos pecados, abra nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Seja o Senhor aquele que recebe de nós toda adoração, louvor, em nome de Jesus. Que se alguém aqui hoje ainda não tem Jesus no coração, mais que impactado pelo louvor, por tudo que foi feito até agora, que a palavra do Senhor transforme essa vida em nome de Jesus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o semeador, sobre essa parábola do semeador que está lá em Marcos capítulo 4. Senhor, atrasa o tempo, igual o Senhor fez comigo quando eu vim para cá. Meu horário de lá é diferente, então, Senhor, faça esse milagre aqui. Marcos 4, uma parábola que nós todos conhecemos, já ouvimos muitas vezes essa parábola, e eu vim orando a Deus, e pedindo a Deus o tempo, desde que o pastor confirmou que nós estaremos aqui, eu conversei com Deus, orando com minha esposa, falei assim: Deus, o que eu vou falar naquela igreja que tem tanto conhecimento da palavra de Deus, louvado seja Deus por isso, com a escola de discípulos, escola de liderança, a palavra de Deus borbulha no meio de vocês, louvado seja Deus por isso. E Deus deu essa palavra de Marcos, e Deus confirmou quando o pastor de adolescentes estava pregando aqui, há poucos dias atrás, isso, e ele falou sobre que agora a etapa de vocês é da semeadura, não é isso, pastor? Estação da semeadura. E aí Deus veio e confirmou no meu coração. Mas sabe por quê? Porque Deus tem algo para o seu coração, porque no meu Ele já está fazendo desde lá de Belo Horizonte, e eu sei que Deus vai fazer uma coisa muito preciosa na vida de vocês em nome de Jesus. Eu não sei se a pedagogia mudou, mas eu falei de manhã, nós estamos de manhã ainda, né? No outro culto, quem aqui participou de um experimento quando estava no jardim de infância ou no ensino fundamental? É isso? Né? Daquela latinha com algodãozinho, feijãozinho e aguinha. Alguém colheu fruto? Conta o milagre. Ninguém? Eu também não, mas eu tinha uns 5, 6 anos de idade, ficava ansioso todo dia para chegar lá e ver meu feijãozinho, né? E era muito joia ver como que Deus age, mas ali não estava no solo apropriado, precisava de alguma coisa a mais para aquela plantinha germinar mais e produzir o seu fruto. E hoje eu quero trabalhar isso no seu coração em nome de Jesus. Está aberto para o Espírito Santo falar no seu coração? Então feche os seus olhos, não fala nada, tem alguns segundos de oração em silêncio, só falando: Deus, eu não estou aqui para mais um culto, eu estou aqui para ser transformado pelo Senhor, para adorá-lo. Fala, Pai. Marcos 4, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu, deu boa colheita. Vamos juntos agora? 30, 60 e até 100 por um. Eu não escutei, eu não sei. Vamos lá outra vez? 30. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando ele ficou sozinho,
os 12 e os outros estavam ao seu redor e lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e outro poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra, logo recebem com alegria. Guarde isso, recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouve palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de quanto? 30. O texto anterior, no capítulo anterior, Marcos apresenta Jesus sendo questionado sobre o poder dele e os milagres dele, dizendo que ele estava fazendo aquilo através de um demônio, um príncipe do demônio de Beelzebul, que a gente sabe a história lá de Baal, na época da Babilônia, Deus das moscas, das petilências e assim mais. E Jesus não rende muita conversa com ele, simplesmente fala: olha, se vocês acham que assim, como é que Satanás luta contra Satanás? O reino dele não vai prevalecer. E Jesus não perdia tempo com aquilo, aquela não era a hora. Então Jesus se afasta daqueles homens e vem para a multidão, e a multidão então é muito grande, e ele vai para a beira do mar, senta no barco, de frente para a planície de Genezaré, da Galileia, e a população ali, aquela multidão de pessoas para ouvir Jesus. Diz o Zéfo, um historiador antigo, que aquela planície ali era muito frutífera, apesar do relevo ser totalmente irregular, não muito apropriado para a plantação, e que naquela região cortava ali uma fonte, nasceu uma fonte que cortava toda aquela região chamada Cafarnaum, que alimentava toda aquela região. E é nesse contexto que Jesus começa a apresentar a parábola, pegando o que as pessoas viviam e trazendo para uma linguagem deles, para entenderem o que ele estava dizendo. E a partir desse momento, Jesus começa a cumprir o que foi dito por João Batista, tanto no capítulo 3, versículo 1 de Mateus, como em Marcos também, 1,15, que o reino de Deus iria chegar, e o reino de Deus estava próximo, e que ele iria anunciar as boas notícias, as boas novas. Só um parêntese, se é parêntese, não sei. A igreja hoje, você, como cristão, como discípulo de Jesus, qual a mensagem que você tem passado para as pessoas ao seu redor? Segundo, a Bíblia nos ensina que Jesus não se impressionava com as multidões, não ficava impressionado. Ele falava do mesmo jeito para uma pessoa, como aquele rapaz no tanque de Betesda, como para 5, 6 mil pessoas com fome, porque ele tinha algo que brotava do seu interior para fora: compaixão. Jesus tinha compaixão. Eu não sei, irmãos, eu gostaria que esta manhã você fosse impactado pela palavra de Deus, para ter compaixão das almas que estão ao seu redor, porque no meio dessa multidão, talvez esteja ali um irmão seu, um tio, uma avó, uma esposa, um esposo, alguém que você não conhece, mas talvez um amigo, que estão caminhando direto para o inferno, achando que estão fazendo as coisas certas, por ser gente boa, por ser uma pessoa comprometida com muitas coisas, mas não tem
as boas novas no coração, ainda não recebeu o Evangelho de Jesus, e eu e você temos que olhar para as multidões com compaixão. Compaixão. Voltando para a parábola, Jesus sentado ali, começou a expor então para aquelas pessoas, começando pelo semeador. Você está com a sua Bíblia aberta e você vai ver aí claramente. O semeador saiu a? O semeador saiu a? O que ele saiu a semear? A semente. A gente não vê mais nada sobre o semeador, nenhum momento do texto, da parábola, a gente não encontra mais o semeador, só depois da explicação. Mas a parábola, o semeador saiu a semear. Você é um semeador? Você é um semeador? Você tem semeado a palavra de Deus? E eu vou ser sincero de todo o meu coração. Eu aceitei Jesus com 18 anos. Estou vivendo a melhor idade. Qual que é a melhor idade? Talvez seja a sua. Mas a minha melhor idade é 60. Gente, eu estou vibrando. Eu falei de manhã, eu estou agora na prioridade. Sempre que eu chego na fila do supermercado, era prioridade, acima de 60. Chego na farmácia, prioridade. Então eu estou assim tão feliz com meus 60 anos e tão animado, porque a gente olha para trás, eu não fico muito arrependido das coisas que eu não fiz. Pelo contrário, eu olho para trás e falo assim, puxa vida, tem tanta coisa que eu posso fazer agora, e muita coisa que eu deixei de fazer, eu posso fazer agora, porque eu estou vivo. Quem não faz é defunto. Defunto não faz mais nada, mas eu estou vivo e estou com 60, na flor da idade. E eu quero chegar, viu, irmã Vasti, eu tenho orado não é por unção de Caleb, não. Caleb é fichinha perto da unção de Moisés. Porque Moisés, 120 anos, subiu um monte, e chegou lá no monte, ele brigou com Deus, porque queria continuar. E lúcido, sem um irmãozinho alemão, o Alzheimer, que minha mãe já está namorando com ele lá. Então isso é complicado. Então eu quero essa unção na minha vida. Para quê? Para semear. Para semear a palavra de Deus. Para alcançar corações. Mas para isso, irmãos, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para meu interior. Está no meu interior. A primeira semente caiu num solo muito irregular. Muito irregular. Naquela época, o arado era diferente de qualquer tipo de arado hoje, mesmo não contemporâneo, né? Até mesmo o arado na época do meu pai, que tinha poucos círculos que cortavam, fazendo suco na terra, né? Com um boi na frente puxando, que ele cutucava o boi, um dia ele cutucou errado, o boi levantou ele pelo braço, quase arrancou o braço dele fora, com 16 anos de idade. Depois ele se converteu, foi ser pastor. Deus queria que ele tivesse uma experiência de cuidado, porque ele foi cuidado só com sal grosso. Minha avó não tinha nada mais no sítio, a não ser sal grosso. E ele foi cuidado e foi um pastor, 38 anos da primeira batista de Belo Horizonte. Um capial da roça que fez o doutorado dele fora e nunca abriu a boca para falar que tinha doutorado. Pregou na igreja dele, 38 anos, só nos últimos 3 anos que a igreja ficou sabendo que ele tinha doutorado, que ele nunca abriu a boca. O negócio dele era pregar, era semear a palavra. Não era o título que ele carregava. Mas essa experiência me levou a pensar o seguinte: naquela época que Jesus está falando, eles tinham uns instrumentos de madeira que tinham muito esforço para cortar a terra, e também madeiras, né, galhos, para envolver e revolver a terra. Isso a gente viu no The Chosen, com João e Tiago, fazendo um dia lá uma plantaçãozinha. Só que nesse lugar de relevo, passavam muitas pessoas, então ele fazia a obra dele ali, mas durante todo momento passavam pessoas criando trilhas naquele lugar. E a semente cai exatamente ali, o semeador não quer saber, ele vai semeando, vai julgando a semente. Depois ele volta e passa aquela galha outra vez para mover a semente, para ela entrar dentro da terra. Só que algumas ficam do lado de fora. E essa vem então. Os passarinhos vêm e comem e levam embora, que Jesus disse. A outra semente, ela cai em um lugar sem profundidade. Ele saiu semear, mas a profundidade era pequena, talvez de 30 centímetros. O relevo, como eu falei, era muito irregular. Debaixo tinha, de acordo com os historiadores, principalmente o Coleman, né, que é um grande estudioso
dos tempos bíblicos, de pesquisa, de costumes, ele fala que provavelmente aquele solo tinha um lajeado, parte daquele solo tinha um lajeado e também muito calcário. Então, as sementinhas caíam ali, depois que eram envolvidas na terra, ela entrava, à noite o sereno era muito forte, o orvalho muito forte, regava, ela crescia, ela germinava, vinha o calor, ela tomava força, ela ficava um tempo vistosa, mas com o tempo ela não produzia fruto, porque ela não tinha o quê? O que nós lemos? Não tinha o quê? Raiz. Não criou raiz, sem raiz não tem alimento, ela morre. A terceira é muito interessante que Jesus compara. Jesus compara que ela caiu no meio dos espinhos. Naquela época, essa planície que Jesus está olhando e pegando e imaginando outros lugares, tinha muitas ervas daninhas também, e ervas daninhas espinhentas, então que eram difíceis de serem arrancadas, mesmo trabalhando na terra, eram difíceis, então eles queimavam. Você sabe o que é queimada? Preciso falar? Porque vocês são em Mato Grosso? Gente, é verdade esse negócio, que o pastor ele falou comigo. Eu falei, vou fazer uma pegadinha. Ele falou assim, você não vai conseguir. E é mesmo, Mato Grosso do Sul. Então, eu ontem estava conversando com a Emily, perguntando se ainda tem muita fuligem quando tem queimadas. Ela falou assim, infelizmente tem época que fica insuportável, né? Então é assim, eles queimavam, vinham, depois de um tempo, aproveitando aquela cinza, semeava, vai jogando a semente, e com o tempo aquela semente ela brotava juntamente com as ervas. Ela até crescia, ficava vistosa, mas com as ervas, mas a erva, ela é muito mais forte, ela mata tudo que está ao seu redor. Na casa da minha mãe tem uma buganvília, mas tem uma erva daninha lá que toda hora tem que ficar cortando e arrancando e tentando tirar a sua raiz, porque ela vai subindo em cima da buganvília e vai pressionando a buganvília, e ela não produz aquelas flores tão bonitas. Foi isso que aconteceu, isso que Jesus estava falando. E a outra e última semente é a semente que caiu aonde? Na terra, que produziu quanto? Lá nem falou. Nem, estou assistindo só. Gente, vem para cá, vamos para o culto. Como é que é o negócio? 30. Não continua. 30, 60, 100 por 1. Essa palavra está em Gênesis, capítulo 26, versículo 12, quando Deus abençoou Isaac numa plantação. Não era comum, e você não vai achar, a não ser nos evangelhos, esse termo, essa frase, a não ser em Gênesis, porque Deus abençoou. Se você ler lá no final do versículo, fala assim, porque Deus abençoou. Então a semente, mesmo caindo em terra boa, tem que ter a bênção de Deus, tem que ter a ação de Deus. Não sou eu semeador, não é você semeador, mas é Deus. A causa é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós só vamos semear, vamos só semear. Mas nós temos uma grande dificuldade nessa semeadura. A palavra do Senhor diz que ele saiu a semear a semente. Deixa eu voltar aqui, eu sou meio dinossauro ainda. Só para eu sintonizar. A palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear em todos os solos. Não é isso? Todos esses solos. O solo representa o coração do homem. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda? O solo muda? Muda. O nosso coração está constantemente mudando. Eu sei que tem muitos jovens aqui e adolescentes também. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 24. Provérbios... É 24 mesmo? Eu nem sei se eu notei esse texto direito aqui. Me ajuda aí, minha esposa, a enciclopédia bíblica. Provérbios 4, 23, diz que, sobretudo, deve-se guardar o vosso coração, porque dela procede a fonte de vida. Guarde o seu coração. Você adolescente, você jovem, guarde o seu coração. Porque eu não guardei meu coração por um bom tempo. Só com 18 anos de idade, mesmo sendo filho de pastor, eu fiz coisas que não deveria ter feito. Meu pai nunca soube, porque eu preservava a imagem do meu pai. Era um pastor muito conhecido, preservava a imagem dele. Mas um dia,
esse solo duro de ouvir a palavra de Deus, 18 anos. Toda vez que meu pai pregava, eu não faltava culto, eu era um bom crente, eu não era discípulo, eu só crente. E aí ele falava assim: se você morrer hoje, você tem certeza que vai estar com Deus no seu céu? Eu falei assim: ai, para quê, pai? Toda hora só fala isso. Eu nos meus botões lá, na galeria, gostava de sentar na galeria, porque ficava mais escondido. E aí, um dia eu ia para fazer algumas coisas erradas com alguns colegas no Rio de Janeiro. Só que eu tinha uns colegas crentes também, que não eram discípulos, só crente, filho de pastor e diácono. A gente era uma turminha assim, bem animada, e eles falaram assim: nós pagamos sua inscrição na Mocidade para Cristo, acampamento da MPC, de férias. Eu falei: o que nós vamos fazer lá? Eu tenho um programa para ir com outra turma lá para o Rio de Janeiro. Eu falei: não, você não vai furar com a gente não, nós pagamos caros para você ir, pagamos caro, vai. E eu fui no tal do acampamento e deixei o outro para trás. E lá no acampamento, chegando no final do acampamento, Deus impactou meu coração com uma palavra simples. Pastor Ivênio dos Santos pregando, falando sobre Pedro negando Jesus as 3 vezes, até que teve o sinal de que Jesus falou que ele ia se arrepender e chorar amargamente, porque não preservou com aquilo que ele falou: vou ter a morte com o Senhor. Enganou o coração. E aquilo impactou minha vida. Eu falei assim: Deus, eu estou igual Pedro. O pastor fez apelo, eu não fui na frente. Eu saí, fui debaixo de um poste, eu tenho isso aqui no meu celular, que eu fui lá essa semana retrasada, estive lá, e o poste onde eu aceitei Jesus está lá até hoje, com a luz lá até hoje. Postei no meu Instagram isso. Cheguei debaixo daquele poste e falei assim: Deus, meu coração é duro. A semente não entrou. Mas eu quero te falar uma coisa: meu pai fala a verdade, eu conheço a vida dele, ele exala o perfume de Cristo, a vida dele é terra boa, que produziu semente. Então, esse Deus que eu estou falando é o Deus meu pai, eu quero na minha vida. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Confessei os meus pecados, criei meu coração e aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. E logo vem depois a aprovação. Acabou o acampamento, cheguei em casa, um colega que não foi, acabou que bichou lá. Você sabe o que é bichar? É preventivo falar aqui? É gira aqui não, né? É igual milho, né? Brocou. Então, brocou lá o passeio deles lá para o Rio de Janeiro. E ele chegou lá em casa e falou assim: Wesley, vamos sair, vamos pegar umas menininhas lá na Savassi. Savassi é um bairro nobre lá de Belo Horizonte, de balada e tal. E ele tinha um carro todo equipado, era uma Variante 73 rebaixada. Esse pessoal gosta de carro antigo aí, fica doido. Com um amortecedor de Puma, suspensão modificada, 1.600, carburador aberto, show. Que a gente chamava aquele negócio de aranha, era descarga, né? Barulhão. Aí ele falou assim: vamos lá e tal. A gente fuma umas maconhinhas aqui, a gente vai. Eu falei assim: que é isso? Você não fuma maconha não? Você ficou doido? Ele falou: não, então, sem fumar maconha, vamos para lá. Eu falei assim: e eu aceitei Jesus. Eu já sei disso, a gente vai na igreja, não tem problema não. Ele era da igreja. Ele era crente. Vamos, senhor. Eu falei assim: não, você não está entendendo, cara. Eu aceitei Jesus mesmo, agora eu sou de Jesus, aí não dá prazer mais não, estou fora. Ah, você é doido. Então tá, eu vou, a gente amanhã encontra lá na igreja. Tem alguém assim aqui? Provérbios 15:3, os olhos do Senhor são sobre toda a igreja de Campo Grande, olhando os bons e os maus. E o Senhor me achou naquele lugar, e o Senhor mudou a minha vida. Deus é tão maravilhoso, que em Romanos 2:11, lá no Velho Testamento, Deus falou em Deuteronômio 10:7, que Ele não faz acepção de pessoas. Não há uma pessoa sequer nesse mundo que não tenha o olhar de Deus para ela, e o amor disponível para ela. Então, o que impede dessas pessoas encontrarem o amor de Deus? Nós, crentes e discípulos de Jesus. Eu espero que no final do culto a gente não tenha mais crente aqui, só discípulo. Em nome de Jesus. Nós que impedimos. A palavra de Deus diz, João 3,16, quem sabe de cor, pode ser a versão antiga. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus para todo mundo.
para todo mundo. Ô, gente, se eu estiver andando muito, é porque eu estou segurando o TDAH. Então, se você te dá enjoo aí, fala, levanta a mão assim, pastor, para um pouquinho, eu fico mais gravado aqui no púlpito. 1 Coríntios 2, 3 e 4, diz a palavra de Deus que a vontade de Deus é esta, que conheçam a Deus, que chegue à salvação, e passem a conhecer mais a verdade de Deus. Então, irmãos, é o projeto de Deus, Ele deu o seu Filho por isso, por mim e por você, e Ele não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. Eu quero contar 2 casos que eu contei de manhã. Eu falei, Deus, que ele ia orando, eu falei, Deus, me dá outro, me dá outro, me dá outro, me dá outro. E Deus congelou minha mente, falou assim, não, fala sobre essas 2 pessoas. Eu não sei porquê, eu sei que alguma coisa Deus tem aqui. Primeiro é seu Júlio. Seu Júlio, um líder meu, me ajuda muito na igreja, foi funcionário da igreja, há alguns anos já, foi batizado. O seu Júlio chega lá na igreja, antes de se converter. Minha igreja é um galpão assim, uma capela com extensão, do lado é um corredor e o prédio do lado de educação religiosa, projeto social, e um lote, tem uma casa que não é nossa, e do outro lado uma quadra que nós construímos, que também tem um projeto social. Irmãos, eu estou lá no fundo para entrar na igreja aqui no púlpito, aí vem uma irmãzinha caminhando, e eu vi um homem grande, 1,80 m e poucos, cor de indiano, cabelo batidinho, uma roupa meio surrada, uma cara ruim, fechada, entrando lá, ficando em pé lá na entrada, na igreja no alto, tem umas rampas, ele estava no alto. Aí, uma irmãzinha, uma bênção de irmã, chegou para mim, ironicamente estou falando que é bênção, senão eu vou estar mentindo. Ela chegou, pastor, o senhor viu quem está aí, pastor? Eu falei, muita gente, estou vendo muita gente. Não, pastor, aquele homem lá, ó, aquele grandão lá. Eu falei, aquele lá que parece um indiano. É, o senhor sabe quem ele é? Eu falei, nunca vi na minha vida. Ela virou e falou assim, ele é um cara ruim, já foi preso, ele fez umas coisas terríveis aqui na região. Pastor, estou com medo. Eu falei, que medo, irmão? Vai lá, dá um abraço nele. Pastor, vai lá dar um abraço. Eu não. Crente, muito crente, vazou. Aí eu só estou olhando o seu Júlio entrando no templo. Ele entrou, não saiu mais, nem tinha começado o culto, o pessoal estava indo para o templo ainda. Eu vou, prego, faço apelo, quem vem à frente? Seu Júlio. Seu Júlio veio à frente, glória a Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, uma bênção. Fui batizá-lo, ele falou assim, não posso batizar. Eu falei, eu sei, seu Júlio, que você não pode batizar, o senhor não largou a maconha ainda. Porque eu estava saindo da igreja um dia de semana, ele pediu dinheiro, e eu dei o dinheiro, e Deus falou assim, vai gastar com maconha. E eu fiquei orando no carro, estava chovendo. Aí ele pegou, passei com o carro assim, vi o dinheiro no chão, peguei, falei, seu Júlio, vem cá. Ele veio lá da avenida, aqui seu dinheiro para o seu leite que você falou. Aí ele ficou sem graça, pegou e falou assim, Júlio, fecha o guarda-chuva. Molhou? Molhou. Abre o guarda-chuva. Molhou? Não. Toda vez que você sair da presença de Deus, você vai cair. Esse rapaz não comprou leite e foi batizado. Mas deixa eu contar um detalhe. Por que o seu Júlio veio à frente citando Jesus? Por que o coração dele abriu para a palavra de Deus? Porque uma outra pessoa chamada Sandro, que estava lá na porta, quando viu o seu Júlio, quem é o senhor? Sou Júlio. Ah, seja bem-vindo, deu um abraço nele, nunca tinha visto na vida. Quem te convidou? O meu filho, Pedrinho, de 11 anos, que vem aqui na escola dominical. Um dia o seu Júlio foi na frente da igreja e falou assim, dando testemunho dele, irmão, sabe por que eu aceitei Jesus? Tinha 30 anos que eu recebi um abraço. Eu recebi, era droga, injeção para drogar, situações ruins de brigas, trabalhar igual um burro para gastar com dinheiro com droga, mas ninguém nunca me deu um abraço. Inclusive, pastor, eu tinha uma fama muito ruim aqui de coisas que eu nunca fiz na minha vida.
Nunca fiz na minha vida. Um outro exemplo, irmãos, é do Dom. O Dom é um tatuador. Tatuador. Então você imagina, tatuador tem o que no corpo? Mas ele é da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Na cabeça, careca, no pescoço, nas pernas, no braço. E esse rapaz apareceu lá na igreja, no culto de manhã, de boné. Ele gosta muito daquele tênis Jordan, cano longo, né? Meião, shortão, camisão, correntão, dentão de ouro branco. Fez questão de ir sem boné. Entrou lá na igreja. Eu só estou vendo ele entrando. Sentou lá no último banco. Preguei, falei, anunciei. Acabou o culto. Eu virei e falei assim: só um minutinho. Ô jovem, quem é você? Eu sou o Dom. Prazer, Dom. Quem te convidou? Foi o Pedrinho. Que bacana, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Acabou o culto, as pessoas aproximaram dele, deram um abraço nele. Ninguém conhecia o Dom, só conhecia o Pedrinho, que não estava nem na igreja aquele dia. E ele foi embora. Aí ele chegou para o Pedrinho fazia tatuagem com ele. E como que o Pedrinho chegou perto dele, foi exatamente assim. O Pedrinho tinha uma lava-jato, e ele trocava o serviço dos carros dele, que tinha carros antigos, em troca de tatuagem. E à medida que ele ia fazer tatuagem, o Pedrinho falava assim: rapaz, você tem que ir na minha igreja, você tem que entregar o coração para Jesus, você tem que ter uma experiência com Jesus, vão na minha igreja, vão na minha igreja. Aí o Dom falou assim com ele mesmo, falou assim: eu vou, mas se alguém olhar torto um pouquinho para mim, eu nunca mais volto na igreja. E eu duvido que aquela igreja ninguém vai olhar diferente para mim. Não falou nada com o Pedrinho, apareceu lá, e ele dá o testemunho: pastor, ele voltou 2 vezes, fez teste 2 vezes. Nas 2 vezes, o Senhor Deus abençoou a vida dele. E ele falou assim: pastor, ninguém olhou torto para mim. Agora eu estou falando Dom, convertido, batizado e pregador na minha igreja. Ele prega muito doido. Ele não é nada convencional. Como que nós estamos olhando as pessoas? É com o olhar de Jesus? É esse olhar que nós estamos olhando? Ou nos afastamos, não me toque, ou indiferente? Como que nós olhamos? Como que nós recebemos uma pessoa na rua que vem pedir uma informação? Você vê que ela é diferente, completamente diferente do que você já construiu um estereótipo, ou mesmo como Jesus criou a sua imagem e semelhança e está deturpada por causa do diabo. A chave está aí, irmãos. Sabe por quê? Porque agora você vai ouvir aquilo que talvez você precisa ouvir no seu coração. A Bíblia diz que o solo é o coração. E tem solo, irmãos, eu estou falando para nós, estou falando para as pessoas que não têm Jesus, estou falando para nós, crentes. E talvez tenha alguém aqui que não tem Jesus, que hoje é o dia da sua salvação. Amém. Ouvindo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus muda o seu coração e transforma a sua vida. Mas o primeiro solo é aquele solo que caiu e o diabo veio e roubou. Talvez desde o dia que você recebeu uma palavra de Jesus, mas não deixou de frequentar a igreja, mas o diabo já roubou essa palavra do seu coração há muito tempo. Você está aqui por uma tradição, você está aqui por um respeito, você está aqui porque é legal. Gente, a igreja de vocês é show de bola. Queria ter 1/5 do que vocês têm, de mídia, de som, de tudo, de espaço, de tudo. Então a pessoa chega aqui, ela é impactada. Só pelo ambiente é impactada. Pelo amor das pessoas ela é impactada. Mas quem muda o coração da pessoa é a palavra. E o Satanás já roubou essa palavra do seu coração. Você precisa retornar, se arrepender e pedir ao Senhor: Senhor, me dá a palavra de volta ao meu coração. Eu não posso ficar longe de Ti. A segunda palavra é aquela que, o que? Se vocês lembram? Caiu aonde? No solo que não tinha o quê? Raiz. Seu coração talvez seja assim, meu irmão. Cresceu, cheio de alegria. Agora eu tenho Jesus no coração. Estou legal. Mas vem as pancadas da vida. Vem as tribulações da família. Vem as perseguições dentro da família. Porque você está na igreja. Porque você está lendo a Bíblia. Porque você está orando. E aquilo vai pressionando a sua vida. E você vai deixando. Vai deixando, não produz fruto. Por quê?
porque precisava de um cuidado maior, e você nunca abriu o coração para ninguém e fala assim: como é que você chama, jovem? Rodrigo, me ajuda, me ensina mais a Bíblia, meu coração, eu preciso, eu estou aflito. E às vezes nós não damos atenção para aquela pessoa que vem 2, 3 vezes na igreja, 4 vezes, depois ela não aparece nunca mais, nem nos PGMs, em lugar nenhum. É porque ela recebeu com alegria, põe isso no seu coração, com alegria, mas não teve o cultivo. Ninguém foi lá para mexer no solo dele, quebrar aquele concreto que está lá, recuperar tudo e adubar aquela terra ali, para que produza semente, e a semente produza seu fruto, e seu fruto permaneça. Agora vem uma semente que tem sido terrível, um solo terrível, semente não, um solo terrível, que é o solo que cresce junto com os espinhos. Esse até engana a gente, porque ele cresce, ele fica bonito, fica vistoso, deixa as ervas daninhas para baixo, ele vai crescendo, mas Jesus disse que as preocupações da vida, os prazeres da vida, as riquezas e o interesse por outras coisas se tornam mais relevantes do que a palavra semente no coração dele. E aí ele faz um curso superior, faz um mestrado, faz um doutorado, é reconhecido em várias partes, todo mundo cerca, todo mundo acha ele um tremenda celebridade. E ele já não se cabe, ele não se sente que cabe nesse lugar, ele não cabe mais junto com aquelas pessoas que caminharam com ele desde o início, porque ele está sufocado, enganado. A Bíblia diz que Satanás, lá em Apocalipse 12, ele é o enganador das nações. E Satanás, através desses espinhos, sabe o que é interessante? Que Jesus compara isso tudo com espinho, só que ele não sente essa dor. Parece que aqueles espinhos, não sei se você já tomou espinhada assim, que você não sente, mas depois traz prejuízo. É igual algumas aranhas, não sente picando, mas depois traz prejuízo. É assim os espinhos da vida, da riqueza, dos prazeres, de se achar melhor cada dia mais. E muito preocupado em ter muito mais, e aqui vai tomando conta do seu coração, vai tomando conta da sua agenda. E a agenda do Senhor vai ficando. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras vos acrescentarão. Mas tome cuidado, viva cada dia o seu mal. Deixa o Senhor cuidar. Ele cuida, no começo ele fala que Deus cuida do passarinho, Deus cuida dos lírios do campo. Ninguém cuida como Deus, nada vai te faltar. Mas Ele vai tomando o coração. A palavra de Deus disse lá em Deuteronômio 8:17 em diante: quando você prosperar, quando você enriquecer, não diga que foi com as suas forças, foi Deus. Sabe o que significa, irmãos? Perdeu o temor de Deus. É crente, sustenta missionário, dá dízimo, canta no louvor, toca o instrumento, que eu não vou falar de repente, né? Toca o instrumento, mexe na mídia, está lá cercando as pessoas, recebendo as pessoas com alegria, é líder de PGM, é supervisor, é coordenador, tem até pastor, que foi tomado, o seu solo foi tomado, o seu solo está cheio de espinhos, e você precisa arrepender em nome de Jesus. Como dizia o Edson Queiroz, pastor, né? Eu nunca fui num velório, fazer um culto de velório, com caminhão de mudança do defunto. A gente não leva nada desse lugar, irmãos. Nada. Mas Satanás, ele engana. Quando eu estava pastor, a Rubia lembra dessa experiência. Quando eu estava pastor na Igreja Batista da Renascença, nós fomos visitar uma irmãzinha, uma senhora. Ela morava numa casa pequena, mas muito boa, muito organizada, muito boa a casa dela. Mas era pequena, tinha 4, 5 ou 6 cômodos no máximo. E ela tinha pedido a visita. Eu cheguei lá fazer a visita. Eu falei: irmã, qual é o pedido da visita? A senhora está tão bem e tal. Ela falou assim: pastor, o problema é que eu quero ganhar mais, pastor. Eu estou ganhando muito pouco, pastor. Eu falei assim: é mesmo? E a casa toda arrumadinha, toda limpinha, me dando água, querendo dar lanchinho. Eu fiquei pensando, não estava faltando tanto assim. Aí ela virou e falou assim: tem certeza, irmã? Tenho, pastor, eu preciso ganhar mais. Está faltando alguma coisa para a irmã? Não, não está não. Nada. Tem comida, tem roupa, tem tudo? Tem. Mas a senhora quer ganhar mais mesmo? Quero. Então vamos orar aqui agora. Eu, Rúbia e ela. Falei: Senhor,
Em nome de Jesus, nós queremos a palavra que tudo que a gente pedir crente, nós receberemos. Dá 1 milhão por mês para essa irmã de reais para ela. Aí ela falou, não pastor, pastor, o que eu vou fazer com 1 milhão? Eu falei, por isso que a irmã tem que ser satisfeita com aquilo que Deus te dá para administrar. Que 1 milhão de reais, o espinho no seu coração vai te afastar de Deus. É assim que funciona, irmãos. Riqueza, orgulho, soberba, prepotência, vai tomando o coração. O solo vai ficando minado, perde os nutrientes. Mas por último, a Bíblia diz que a semente caiu em terra boa. E produziu quanto? Mas por quê? Como que essa terra germinou? Como que essa semente germinou na terra? Primeiro, porque esse coração recebeu não somente com alegria, mas com arrependimento. Alegria não substitui arrependimento. Alegria não substitui confissão. Deus, sou podre, e eu sei que eu vou para o inferno. Eu não quero essa alegria, eu quero a salvação primeiro, para que a salvação seja a minha alegria. Eu quero a vida eterna, eu quero ser batizado no Espírito Santo, porque eu quero ser uma semente que morre, germina e dê frutos. Aleluia. Meu irmão, não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está essa semente que brotou, não está produzindo fruto, tem alguma coisa errada. E não estou aqui para condenar você, mas estou aqui a palavra de Deus dizendo, é tempo de avivamento no seu coração. É tempo de arrependimento, é tempo de confessar, é tempo de falar mudança. Você lá atrás, é tempo de mudança. É tempo de dizer, Senhor, eu nasci, fui salvo pelo Senhor, eu tenho Jesus, mas eu não estou produzindo fruto, o que está acontecendo? O sonda meu coração. Salmo 139. Já deu horário? Eu esqueci que horas que eu tenho que terminar. Sério? Já estou terminando. Salmo 139. Salmo 139. Eu não gosto que faça isso comigo, eu não estou fazendo com vocês aí da mídia, não, fica tranquilo. É eu mesmo aqui. Sou eu mesmo. Salmo 139, o primeiro. O que diz aí comigo? Leia comigo em voz alta. Só o primeiro. Só o número 1. Senhor, tu me. Aí ele vai discorrendo. Mas olha como é que termina. 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho. Pelo caminho? O que o salmista está dizendo? Senhor, muda meu solo. Olha o meu coração. Não tem como escapar, o Senhor me conhece. Conhece quando eu acordo, quando eu deito, quando eu vou para lá e para cá, na morte, na vida. O Senhor conhece tudo. Tu me conheces. E ele encerra e diz, Senhor, sonda, agora tem um problema. Tem inquietação no meu coração. E se tem alguma coisa que não está te agradando, tem alguma coisa que está impedindo de dar fruto, muda, Senhor, porque eu me arrependo. Eu estou aqui hoje para dizer para o Senhor que o Senhor é tudo na minha vida. Irmãos, a palavra Senhor significa, nós perdemos todo o direito dessa vida. Nós não temos direito algum. Um grupo antigo, chamado Coinonia, cantava essa música. Nós não temos mais direito nenhum. Toca a guitarra é para Jesus, toca a bateria é para Jesus, solta a voz é para Jesus, mexe na mídia é para Jesus, prega a palavra é para Jesus, limpa a igreja é para Jesus, dança para Jesus, tudo é para Jesus. Colossenses 3,17, tudo que fizesse por palavra, por obras, fazer em nome de Deus Pai, em Cristo Jesus, a Ele a glória. Então tudo é dele. Quem somos nós? Nós estamos aqui porque Ele disse que nós estaríamos. E nós temos uma obrigação, como Davi escreve em Atos. Davi escreve em Atos? Não, Atos escreve sobre Davi. Que Davi, no seu tempo, cumpriu com o seu propósito. E assim Deus o tomou. Irmão, nós estamos no tempo de cumprir o propósito de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, mais perto do que eu imaginava. Até que Ele venha, você tem que produzir frutos. Mas para isso, meu irmão, semeador. O semeador só pode semear a palavra daquela que ele vive. É semente boa, que está brotando na alma dele, no coração dele. Aí ele vai semear essa palavra, para exalar o perfume de Cristo. Para que as pessoas conheçam que você é
de Jesus. Sem fazer força. A sua vida, a sua fala vai revelar, não denunciar. Denuncia quem quer esconder. Vai revelar que você é de Jesus. Que você tem a boa semente na sua vida. E produz quanto? 30. Você sabe que esse termo que Jesus pega lá de Gênesis é perfeição de multiplicação, de colheita, de plantação, de produção? Vamos orar? Agora é a hora de você decidir. Não pode sentar, pode ficar sentado. Não precisa tocar, por favor. Quero que fechar. Todo mundo, inclusive os do louvor, lá da mídia, se podem fechar os olhos. Eu queria que nós tivéssemos alguns segundos aqui em silêncio. Você e Deus. E eu vou perguntar, como está o solo? O seu solo, ou seja, como está o seu coração? Algumas desses solos mencionados ainda estão no seu coração, está no seu coração? Foi roubado? Infrutífero, porque não tem raiz? Sufocado pela riqueza? Ou é solo bom que você continua dando fruto e muito fruto? O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração agora. Porque eu creio que hoje você não pode sair daqui sem se posicionar com Deus. Você não veio aqui à toa. Você veio para se posicionar diante do Senhor. Em nome de Jesus, igreja orando. Alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus. Confesse a Jesus, fala com Deus agora. Deus, eu reconheço a tua soberania na minha vida, o teu sacrifício na cruz do Calvário, a tua ressurreição. O Senhor está vivo. E eu quero que o Senhor viva no meu coração, pois eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Tu és Jesus, o Senhor, que morreu e ressuscitou por mim para me dar vida eterna. Me sela com o Espírito Santo agora, Jesus. Meu irmão, com os olhos fechados. O Espírito Santo falou no seu coração, você tem um solo que precisa ser reparado pelo Senhor, removido pelo Senhor, misturado pelo Senhor, para você produzir bons frutos, para a semente germinar e você produzir bons frutos, porque você não pode plantar se você não estiver vivendo no fogo do Espírito Santo no seu coração, com desejo, paixão pelas almas perdidas. É tudo uma questão de reconhecimento. Meu solo está com problema e hoje eu vou resolver isso com Deus. Eu vou resolver isso com Deus. Então sai do seu lugar que eu quero orar com você. Venha para cá. Você que quer mudar o solo, ou seja, quer mudar o seu coração, para produzir muitos frutos em nome de Jesus. Eu não quero mais, a riqueza não vai fazer parte, mas a minha vida, ela é secundária. Não vai ser preocupação com as coisas, é secundária. Senhor, mexe no meu solo, está faltando drenagem, está faltando vitamina, Senhor. E a partir de hoje eu tenho toda a drenagem, toda a vitamina na palavra, que é água viva para mim. Senhor, eu me arrependo. E você que orou entregando sua vida a Jesus, vem para frente também, se ajoelha aqui. Depois você procura alguém que você conhece na igreja e fala que você aceitou Jesus. Que você fez oração de fé. Sai, não deixa o espírito do inimigo segurar você na cadeira, não. Hoje é o dia. Talvez amanhã não tenha outro dia. Nós nem sabemos se hoje tem a noite. Porque Ele é dono de todas as coisas. Que Deus quer avivar o seu coração pela palavra dEle. E não importa a idade não, meu irmão. 60, 70, 80, tem que estar produzindo. E produzindo em abundância. Em nome de Jesus. Você é jovem. Guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração. Não deixa ser minado pelos prazeres desse mundo. Você é adolescente. Guarda o teu coração. Vem para frente e fala, Senhor, eu me arrependo, eu confesso. Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor mais uma vez. Como o Senhor precisa mexer no meu coração mais e mais para produzir frutos, ó Pai. Porque a Bíblia diz para nós buscarmos a perfeição no Senhor, sede perfeitos como é vosso perfeito é o vosso Pai que faz nos céus. Eu quero isso na minha vida, eu quero isso na vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, cada um que está aqui diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, mexe, remexe dentro do coração, tirando toda a impureza, tirando tudo aquilo que está contaminando esse solo, ó Pai, e fazendo novas todas as coisas. Manda o fogo do Espírito, o fogo do avivamento, o vento do Espírito em cada coração, ó Pai.
para que quando saírem daqui, eles possam ter sede e fome da tua palavra e compaixão pelas almas perdidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, Deus abençoe. Enquanto os irmãos vão preparar para o louvor, eu quero fazer um pedido que eu fiz de manhã. Eu tenho um costume, eu e minha esposa, quando Deus nos dá a oportunidade de estar em outro lugar, em outra igreja, se você quer orar por mim, Wesley, Rúbia e Luiz Felipe Cassete, até que ele venha, ou até que ele nos chame. Se você quer ter esse compromisso de oração, eu tenho pedido a Deus um exército de oração pela minha vida. Então eu queria que você ficasse em pé, que eu quero orar com você e por você. Eu vou colocar o nome do pastor na minha Bíblia e eu vou orar por ele todos os dias, para a Rúbia e para o Luiz Felipe. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Eu oro por esta igreja, por cada irmão, ó Deus, por esses que estão em pé, cercando a minha vida, a Rúbia e a Luísa em oração, como cerca a vida dos seus pastores também, e agora eu faço parte desse momento tão precioso até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, abençoe com porção dobrada do teu Espírito, e tudo que esta igreja fez por mim e pela Rúbia esse tempo, o Senhor dê 4 vezes mais. E ao pastor Gilson, a cura completa, o milagre completo, também na irmã Vastinho, nos seus joelhos, a sua casa continue sendo abençoada em nome de Jesus. Amém.